Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui, pessoal, você pode acreditar, no 12º vídeo dessa lição, dessa série de 13 vídeos, onde estamos estudando como tema geral, provados pelo fogo. Bom, o tema de hoje então, pessoal, é morrer como semente. Tema bastante difícil aí para muitos de nós, eu falo por mim, né? Mas vamos aprender muitas coisas aqui, pessoal, com o Marcos André na linha do rodapé, com as perguntas para discussão, também na ponta da linha com o Ricardo e com o Alexandre, e nós vamos aprender também, pessoal, nas entrelinhas, né? Hoje o Ricardo está de volta, atendendo às orações. Deus, né, concedeu a ele a saúde, ele está bem, está firme, forte e vai estar aqui gravando. E ele vai trazer aqui para nós, né, aquela ponte literária que ele sempre traz com um livro, né, da literatura. E hoje a literatura aqui brasileira, ele vai trazer o Álvares de Azevedo, um autor aqui que a gente já conhece, né? E o livro que ele traz é Noite na Taverna, de 1855. Beleza, pessoal? Então, fiquem ligados. Não se esqueça, pessoal, é muito importante o seu joinha, para a gente estar quase lá nos 10 mil inscritos. Se você não é inscrito e está gostando do canal, se inscreva, para que daqui a pouco vem uma nova série de estudo, mais 3 estudos, então você vai acompanhar todos eles aqui no canal. Comente aqui e também compartilhe com seus amigos se você gostar, para que eles também tenham, né, o privilégio aqui de degustar esse banquete aqui desse canal Entre Linhas. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, agora é o momento de nós conferirmos então nos comentários das entrelinhas, beleza? Mas antes gostaria de lembrar vocês que aqui nos comentários desse vídeo, nas descrições, nós temos aqui o link para você participar dos nossos grupos de WhatsApp, também os links aqui para você acessar material e também você pode perceber que o nosso vídeo é capitulado, então você pode pular para as partes do vídeo, assistir um dia uma parte, assistir uma outra parte ou rever alguma parte, beleza? Mas vamos lá para os comentários. Nós estamos aqui nas Olimpíadas dos comentários, né? O mnemônico jurídico, que é o perfil do Ricardo, já foi lá o primeiro a colocar a mãozinha, né? E comentando o comentário do Ricardo, o Valdenice Cerqueira fala assim, Valdenice Mártires Cerqueira, ela diz, que é de Presidente Prudente, né? Fiquei feliz quando ouvi o Lúcio citar o meu nome. Amo ouvir vocês explicando a lição com muito amor, a Deus, inteligência e fé. Valdenice, muito obrigado também pelo seu comentário, né? É uma bênção, na verdade, né? Receber esse carinho de vocês, então a gente tenta retribuir um pouquinho. E a gente sabe, né, que a gente gosta de ser valorizado, então a gente quer valorizar um pouquinho o comentário de vocês. É uma sessão longa, mas você pode pular, beleza? Para quem não gosta dos comentários. Nilza Amaral, olha nós aqui mais uma vez para estudarmos esta maravilhosa lição da Escola Sabatina. Nilza Amaral, não colocou de onde quer, mas um abraço, Nilza. Lições fortes da Bíblia, outro amigo aqui também do canal, comenta todos os sábados, tem esse engajamento com o canal, deseja, olá pessoal, né? Luísa Patrícia, que lição sublime, amei. Obrigado, Luísa, pelo seu comentário. Ari Oliveira, Shabbat Shalom Aleichem, né? Entralinheiros, né? O Ari coloca aqui, isso mesmo. Camilo dos Reis Neto, opa, cheguei e estava sem assistir devido à mudança de um estado para o outro. Camilo está mudando de um estado, coloca aqui. Esse aqui é o momento fofoca das entrelinhas, né? Da onde que o Camilo estava mudando, né? Vocês se tornam meio amigos e irmãos aqui do canal, né, pessoal? A gente fica curioso para saber da vida de vocês. Edilza Nascimento, também uma querida do canal. Ela não participou do culto quarta-feira, Edilza. Senti sua falta lá nos comentários. Vídeo curtido, compartilhado. Bom sábado, boa semana a todos. Melhoras para o Ricardo. E chegando aos 10 mil inscritos. De pouquinho estamos chegando. Que bom, né? Edilza está conosco lá, acho que desde os 100 inscritos, né, Edilza? Joivaldo Quirino, feliz sábado a todos. Aqui em São Paulo faz muito sol. Que alegria conhecer a verdade. É um privilégio, né, Joivaldo? Vamos compartilhar esse conteúdo maravilhoso sobre a palavra de Deus. Obrigado aí pelo carinho e pelo apoio ao Ministério Entre Linhas. Nilza Amaral ainda comenta assim, parabéns, Alexandre, representou muito bem o Ricardo. Amei a sua colocação da lição. Também gostei muito, né? Maria de Fátima Claro diz assim, boa tarde, estou no sul de Minas, olha, longe da cidade é ocupado o sábado com essa bela lição que vocês passam e conhecendo mais Jesus, que estou achando fantástico andar e conhecer, né, o caráter dele que vocês ensinam. Uma gratidão. Obrigado, Maria de Fátima, né, como ela
gosta da lição. É muito gostoso mesmo ouvir a lição, não só no sábado, né, à tarde, mas durante o domingo, se você está caminhando. Eu gosto muito de pedalar e colocar a lição que a gente grava, né, mas a gente tem que digerir o que a gente faz, né? Durante a pedalada, assim, ouvir, numa caminhada, às vezes, de um lugar para o outro, eu coloco sempre com um fone lá. De vez em quando eu até gravo com fone aqui, que eu esqueço o fone, tanto que eu estou usando ele. Luzilene Araújo, olá, feliz sábado a todos. Quando vi o tempo, percebi que tinha alguma coisa errada, né? Que a lição ficou curta, né? Sem a parte do Ricardo. Saúde para o Ricardo, a Lucilene Araújo está desejando. Bom demais, Ale, né? Agradecendo aí a participação do Alexandre. Adriana Kuhn, boa tarde, Lúcio, Marcos, André e Alexandre. Hoje sem o Ricardo, mas mandaram muito bem, como sempre, né? É um privilégio estudar a lição com vocês. Que Deus abençoe vocês sempre. E aí, a Adriana deseja uma semana abençoada, com paciência e mansidão a todos. E fui até o 5º Lúcio. Helena Saraiva, amém. Hashtag fui até o 2º Marcos, André. Saúde, meninos, até a lição 12. Estamos aqui na lição 12, hein, Helena? Helena também marcou presença praticamente todas as lições, em todos os comentários. Muito obrigado, viu, Helena? Pelo carinho, por você participar aqui do nosso canal. Feliz semana a todos. Vegetariano Consciência, poxa, melhoras aí pro Ricardo. Deus ajude, graças a Deus. Ele está melhor e hoje, né, vai estar aí gravando com a gente. Vera Alves, saúde, Ricardo, Deus te abençoe. Adriana Kuhn, tomara que o Ricardo melhore logo, senti falta do livro que ele traz. É a nossa cereja do bolo da lição. E ele está aqui ouvindo esse comentário aqui, Adriana. Em oração por todos vocês, queridos pastores virtuais. Obrigado também, querida Adriana, né? Essa telespectadora ouvinte aqui do nosso canal. Nos comentários das entrelinhas temos aqui a participação do nosso irmão João Cavaco, que eu estou esperando o dia em que ele vai mandar o link do canal dele no YouTube. Louvado seja Deus pela exposição do testemunho, que nos torna mais cientes sobre como nos relacionamos com Deus pelo tempo. Solicitaria pela ação de Deus na fé pelos crentes no mundo, em prol da paz, do clima e da segurança alimentar e também nas catástrofes. E ele comenta aqui, né? Ele divide, sempre traz uns comentários teologicamente muito legais. A primeira parte ele intitula como Perspectivas do Tempo. Confira na íntegra, está lá nos comentários do vídeo 11, tá, pessoal? Depois, a segunda parte, ele já traz as conclusões, que eu leio assim: os tempos espirituais só podem ser acertados considerando o tempo de Deus a nível macro. Exatamente. E ele coloca nível macro, meso e micro, em que as profecias escatológicas e cristocêntricas mostram que não há tempo ao acaso e que Deus revela pela palavra profética não só o conflito, mas principalmente o valor e a importância do amor à verdade na vida do ser humano individual, societal, global e universal, pelo relógio de nome Cristo no Espírito Santo. Depois vocês confiram. Isso significa que a paciência faz-se pelas variáveis importância ou valor, sequência de acontecimentos, decisões, oportunidades, ações e níveis que, conforme Romanos 5, originam o conhecimento desse Deus invisível, mas sempre disponível nas nossas orações, nas reflexões da Bíblia, nos testemunhos das vivências humanas, em plenitude das liberdades doadas. Isso foi visível na vida de Cristo, em que os seus tempos eram definidos pelas suas atuações oportunas, sem um mínimo de erro ou de pecado. Isto traz desconforto pelas inimizades, mas apresenta a segurança da alegria das vitórias dos tempos certinhos, melhores que a matemática e as incertezas materiais. No essencial, o irmão João Cavaco complementa, em Deus não há secas ou desperdícios de tempo, mas sim falta de aplicação dos vários tempos à disposição de cada um. Abençoado o homem ou mulher que tem os seus tempos ocupados em Deus, diz ele, sem ansiedade, sem obsessões, sem depressões ou esquizofilias, ele diz assim. Fica a questão, no mundo já experimentou ver se a sua agenda tem tido êxito na sua vida? A agenda de Deus, de Cristo? Ou preferimos dizer, se no tempo passado soubesse o que eu sei agora, já investiu tempo em Deus? Para ter mesmo nas dificuldades mais tempo para tudo e todos, agora e para sempre na eternidade de Deus? Deus nos abençoe e deseja aqui o irmão João Cavaco, peregrino na IASE de Lisboa, lá em Portugal, na União Europeia. Um abraço, irmão João Cavaco, muito obrigado pelo seu comentário. Riquíssimo, e eu não li, né, aquela primeira parte, eu só li a conclusão. Marta Matoso, peço orações por meus filhos, netos e noras. Então a Marta pedindo oração por todas da família. Ela diz assim, sou a Marta Matoso de Jaboatão dos Guararapes, peço oração pela união das pessoas no meu trabalho.
precisamos orar, né, pelo nosso trabalho. A gente passa lá 8 horas, né, pessoal? Peço oração para que o Marinaldo Júnior volte ao caminho de Deus. Ela não diz quem que é o Marinaldo Júnior, né? Mas, né, depois, não sei se é o filho, se é o neto ou algum familiar, mas vamos orar pelo Marinaldo Júnior, volta aos caminhos do Senhor. E ainda ela coloca aqui, ó, dica do livro Expressões do Coração, de Marta Matoso, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. É escritora, Marta, é uma brincadeira? Ó, eu levo a sério o que eu leio aqui, pessoal. Marta Matoso, legal ainda ler os comentários, e ela coloca assim, a Marta, né, para ajudar o Lúcio aqui bati no microfone, pessoal, desculpa, mas para ajudar o Lúcio com a sua dislexia, ela coloca aqui, ó, Lúcio, PE, Pernambuco, PA, Pará, PR, Paraná, essa eu sei porque eu moro aqui, PB, Paraíba e PI, Piauí. Obrigado, Marta, nunca é demais aprender as coisas, né? Que Deus continue ajudando. E a Marta deixou aqui mais comentários ainda. Esperança vem de esperança. Juliana Carolina Juju é membro da IASD, de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Ela é especial, tem 32 anos, diabética renal crônica, se encontra na UTI do Hospital Ilha do Leite, e ela pede, né, para que nós rogamos aqui pela Juliana Carolina, a Deus por sua cura em todos os sentidos, que a Trindade fortaleça toda a família dela. Né, que todas as mães tenham suas orações atendidas em prol da salvação de cada filho, com certeza, né, Marta Matoso? A Marta está pedindo oração aqui pela família, neto, tudo. Marta, eu convido você a participar do projeto de oração. Procure o Michel, ele tem um projeto muito legal, um projeto viral de oração, para você se reunir com mais 3 irmãos aí do Brasil inteiro e orarem por algum propósito, e com certeza você vai ver muitas coisas acontecendo, né, na sua vida e na vida das pessoas que a gente tem orado. Marinalva Ferreira, olá meninos e aos ouvintes desse canal. Uma feliz semana para todos. Peço sempre a Deus que mantenha vocês firmes. Estamos aqui, graças a Deus, firmes e fortes. Né? O Ricardo aqui, firme e forte também, nesse projeto, porque é difícil, e é mesmo. Quando faltam de vocês, já ficamos preocupados. Ânimo! E agarrados com Deus, chegarão longe nessa obra. Eu também creio nisso, Marinalva. Abraços desde Astúrias, aqui na Espanha, a vizinha do nosso amigo, do João Cavaco. Paty Santos também sempre comentando conosco, sempre engajando aqui com o canal. Melhoras, Ricardo, desejando melhoras. Imagino que você não esteja nada bem, afinal você nunca deixa de gravar. Nunca mesmo. Foi a segunda vez em 5 anos de projeto. Vamos orar por sua recuperação. Obrigado, Paty, as orações foram atendidas. Ele está aqui vivinho, respirando sem ajuda de aparelhos, né, Ricardo? Depois lá a participação dele, ele vai mandar um alô para vocês, agradecendo. Sandra Bittar. Olá, meninos e família Entre Linhas, espero que o Ricardo esteja melhor. Ele está, Sandra, aqui. E não esqueça os agasalhos, realmente, as dicas de vovó, da mamãe, é bom a gente ouvir. Aqui também passamos por esse resfriado, mas estamos bem, graças a Deus. Quanto aprendizado ao estudar a lição com vocês. Aprendemos que cultivar a paciência hoje realmente é um grande desafio, né? É uma missão, devemos viver, né, Sandra? Vivemos um momento que tudo é para ontem. Conseguimos quase tudo o que desejamos somente com um clique. A questão é esperar, ter paciência e ainda sofrendo. Mesmo que tudo pareça que está ok, como não sofrer sabendo que há pessoas com fome, sem abrigo, sem trabalho? Viver tendo consciência da miséria do mundo, somente tendo um relacionamento com Deus para atenuar a ansiedade e encontrar a paz. Porque, né, mesmo que a sua vizinhança está boa, você já sabe que mais algumas quadras para lá já não estará, né? O mundo nos apresenta e oferece meios ou formas de fazer e agir que nos estimula a não esperar, a não sermos pacientes. Não temos mais limites de tempo, não temos mais a noção de nosso tempo. Está tudo tão rápido que necessitamos refletir sobre o que Deus nos ensina lá em Gênesis. Deus nos dá um dia, uma tarde e manhã e nos manda descansar. Acredito que se entendermos o nosso tempo, o que Deus nos deu, entenderemos um pouco o tempo de Deus. Quando passamos tempo com Deus, quando estreitamos nosso relacionamento com Deus, entendemos que o tempo de espera tem um propósito, um fundamento. Quando aprendemos a esperar o tempo de Deus, acredito que viver cada dia sempre será um único dia. Estar vivendo este momento com a família Entre Linhas sempre será
único, porque cada estudo nos leva a várias reflexões, aprendizado que nos leva a estreitar o relacionamento com Deus. Obrigado, Sandra, pelo comentário. Estamos vivendo um período de nossa história muito enigmático, conturbado, de perplexidade. Sabemos que é só o início. Agradeço a Deus por sua graça, pois ela é para todos e por tempo integral para nosso aperfeiçoamento. Hashtag foi até o segundo Marcos, foi até o quinto Lúcio, né? Que Deus abençoe a todos, grandes abraços. E aqui ainda nos comentários, já terminando alguns, pessoal, já nos últimos comentários, Lindaci Lima, amém, amo as explicações de vocês, estou orando pelo Ricardo e Deus te cure, Ricardo. E o último comentário, Marbete Lopes, já comentando aqui conosco outras vezes, a brevidade e a fragilidade dos nossos dias trazem angústias constantes, que somente juntinho dele, e esse ele é com letra maiúscula, conseguimos aceitar e esperar. Isso também é fé. Pessoal, muito obrigado pelo comentário, é um prazer receber aí o comentário de vocês, ler, estreitar essa relação, né? Até nós termos 10 mil inscritos, dá para ler todos os comentários que vocês postem, né? Mas vamos lá, né? Quando tiver 1 milhão de inscritos, se for a vontade de Deus, teremos o mesmo carinho, pelo menos, por vocês. Nós agradecemos muito, tá? E agora, então, eu vou chamar o nosso amigo Marcos André. O Marcos André é aquele que traz aqui o quadro Na Linha do Rodapé. Ele vai trazendo aqui as perguntinhas que são no rodapé de cada dia e também já aproveita e ele inicia esse vídeo, né, essa lição com uma oração. Então, Marcos, agora é com você. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou Marcos André. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui estudando a Bíblia junto com você, usando como método a nossa lição da Escola Sabatina. Mais uma vez eu quero convidar você a orar comigo, pedindo a orientação do nosso Deus para o estudo que vamos fazer hoje. Vamos orar? Santo e bom Deus, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor nos recebe aqui na Tua presença e quando nós nos unimos, Senhor, para estudar a Tua Palavra, nós podemos sentir a boa presença do Teu Santo Espírito nos guiando e nos dando instruções para que possamos compreender e também viver a vontade do Senhor. Mais uma vez nós te pedimos também que o Senhor nos visite com a Tua graça, com a Tua bondade, com a paz que excede todo entendimento. Te pedimos que o Senhor esteja visitando os nossos lares, os nossos familiares, e nos suprindo em todas as nossas necessidades. Te pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, chegamos à lição número 12, a lição que trata da morte, né? Trata do evento mais traumático para nós, seres humanos, e também o evento mais necessário para o início da vida cristã. Jesus Cristo disse que somente se morrermos ou se nascermos novamente, né, ele usa o exemplo da morte de uma semente que, para produzir frutos, para produzir ramos e em seguida produzir frutos, ela precisa morrer, ou seja, ela precisa ser lançada na terra e precisa deixar de ser semente. E esse é o chamado que o Senhor nos faz. E logo no domingo, o apóstolo Paulo ele nos apresenta o padrão. Ele diz ali que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ou seja, ocupando o lugar mais alto de todos, ele se entregou para ser servo e serviu até a morte, e a morte de cruz, a morte mais cruel, a morte mais terrível que existe. Bom, baseado nesse pensamento, o autor deixa aqui uma pergunta. Ore pedindo sabedoria ao Espírito Santo e pergunte a si mesmo: a quais direitos eu tenho me apegado agora que podem impedir minha submissão à vontade de Jesus em servir a minha família, minha igreja e as pessoas ao meu redor? Até que ponto estou disposto a suportar o desconforto para servir aos outros de maneira mais eficaz? Bom, os direitos sobre os quais o autor está falando aqui, bem como o apóstolo Paulo, ele não está falando dos nossos direitos sociais, o direito à igualdade, o direito a ter um salário justo, o direito a ter liberdade. Não é sobre isso que o apóstolo está falando aqui. Nós não devemos jamais abrir mão desses direitos, né, abrir mão de nos posicionar socialmente. Mas o que o apóstolo está falando aqui é que muitas vezes nós nos apegamos a nossos cargos, às nossas posições, né? Algumas pessoas pelo cargo que ocupam na sociedade, pela posição que ocupam aí como um empresário, como uma pessoa que tem um alto poder aquisitivo,
acabam achando que não é justo que ela chegue na igreja e precise limpar o chão da igreja, se for necessário, precise servir ou até parar para ouvir uma pessoa que não tem tanta instrução, tanta sabedoria, tanta instrução secular. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Às vezes nós nos apegamos também aos nossos cargos até mesmo eclesiásticos. Às vezes achamos que porque somos diretores, anciãos, diáconos, pastores, nós precisamos ser servidos na igreja, quando que na verdade a igreja é um local de serviço, e quanto maior a posição, maior o serviço. Jesus Cristo é o parâmetro, né? Jesus Cristo, ele saiu da posição mais elevada, Deus, e foi a posição de servo e serviu até a morte, morte de cruz. Então esse é o parâmetro. Tudo que está no meio é menor e não pode de maneira nenhuma ser utilizado no cristianismo como sendo algo a se exaltar. E aí, na continuidade, o autor fala sobre morrer antes de conhecer. E ele fala a respeito de Romanos no capítulo 12. Se você ler Romanos capítulo 12, todo o capítulo, o apóstolo Paulo está falando a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que ele fala em Filipenses no capítulo 2. Ele está falando lá que nós não devemos ter partidarismo, nós devemos servir ao próximo, não devemos considerar como grande coisa aquilo que somos, a nossa posição social ou coisa assim. Então ele continua falando, e o autor aqui destaca o fato de que conhecer a vontade de Deus, ela é precedida pela morte. Então nós precisamos nos apresentar como sacrifício. O que é o sacrifício? O sacrifício é a morte, né? E em seguida, então, nós conhecemos a vontade de Deus. Aí o autor pergunta aqui no final, leia Romanos 2, verso 1 e 2, e ore sobre esse texto, do que você precisa abrir mão para se tornar um sacrifício vivo. Isso ajuda a entender o sofrimento que Jesus enfrentou por você na cruz. Esse conhecimento o auxilia a ter comunhão com Jesus e seu sofrimento. A morte sobre a qual o apóstolo Paulo está falando aqui é exatamente o fim do egoísmo, do partidarismo, de pensar em mim em primeiro lugar, de me colocar em primeiro lugar, para colocar o outro em primeiro lugar. Ele nos instrui a substituir essas coisas, né, o egoísmo, o partidarismo, pelo amor, servir, amar ao próximo como Jesus amou. Quando nós lemos todo o capítulo, é isso que nós percebemos. Na terça-feira, o autor fala em disposição para ouvir. Ele destaca aqui que o Espírito Santo, ele deseja nos falar, mas deseja também uma resposta. Ele fala aqui da história de Samuel e dos filhos de Eli, apresentando o contraste. Ele apresenta um texto aqui, no final, de um autor chamado Charles Stanley, que ele diz assim: o Espírito Santo não fala para transmitir informações, e sim para obter respostas, ou seja, para que possamos nos posicionar de acordo com aquilo que ele fala. Ele sabe quando o nosso interesse tem uma fatia tão grande da nossa atenção que é uma perda de tempo sugerir algo em contrário. Quando é esse o caso, ele geralmente fica em silêncio. Lá em Atos 5,32 fala sobre isso, né? Fala que Deus, ele concede o seu Espírito Santo àqueles que lhe obedecem, ou seja, aqueles que têm disposição para obedecer, eles também vão ouvir a voz do Espírito Santo. E aí o autor pergunta o autor aqui fala que nós devemos nos tornar neutros, né, o suficiente para ouvir a voz de Deus, e o autor pergunta: o que seria isso? O que seria nos tornarmos neutros? Tornar neutro é quando nós realmente entendemos que não há nada em nós que possa ser aproveitado por Deus. Às vezes nós achamos que a bagagem que nós trazemos do mundo, a bagagem de quem nós somos, serve para entrar no reino dos céus. Nós devemos lembrar da parábola, né, do casamento, quando que o rei que convida, ele fornece as roupas aos convidados, e aqueles que entram com as suas próprias roupas, eles são expulsos, eles são colocados para fora. Isso é uma analogia da nossa própria justiça, dos nossos próprios méritos, das coisas que nós carregamos. Para que possamos ser usados por Deus, nós precisamos primeiro reconhecer que não há nada em nós que possa ser usado. Aí, a partir daí, então, Deus vai conseguir converter os nossos pensamentos, até os nossos talentos, os nossos dons, para a obra de Deus, para o ministério de Deus, né?
E na quarta-feira se fala sobre autossuficiência, conta a história de Saul, né, que instruído por Samuel quanto aos sacrifícios e quanto à batalha contra os filisteus, ele em determinado momento, baseado naquilo que ele via, baseado naquilo que ele sentiu, nas suas emoções, ele tomou decisões. E o autor pergunta assim: por que foi tão fácil para Saul seguir o próprio julgamento enquanto as instruções de Deus ainda ressoavam aos seus ouvidos? Sabemos que somos tão frágeis e temos um conhecimento tão imperfeito, porque ainda confiamos em nós mesmos. O que fazer para confiar mais no Senhor e menos em nossas próprias percepções? Para o povo que foi colocado à beira do Mar Vermelho, entre o exército de Faraó, as montanhas e o Mar Vermelho, poderia parecer um absurdo aquilo que Deus estava fazendo, até que o mar se abriu e o mar, que antes era um empecilho para aquele povo, serviu de livramento. Assim também, quando nós temos consciência de que Deus tem mais conhecimento do que nós e Deus tem mais poder para agir do que nós abrimos mão um pouco da autossuficiência. Eu já falei aqui algumas vezes, né, que a autossuficiência ela nos afasta de Deus tanto quanto o pecado. Então aquela pessoa que se acha tão boa que não precisa mais do perdão, que não precisa mais de instrução, que não precisa nem mais ler a Bíblia, ela está tão afastada de Deus quanto alguém que está em pecado aberto, né? E na quinta-feira, fala sobre os substitutos, né? A fuga que nós temos muitas vezes quando nós nos deparamos com alguma situação que nos deixa ansiosos ou que nos coloca em uma situação em que nós precisamos fazer uma autoavaliação, precisamos morrer, né? Porque é o tema da lição dessa semana, precisamos morrer para nós mesmos, para renascer de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes nós fugimos, nós aplacamos a nossa consciência, nós entorpecemos os nossos sentidos de alguma forma, ou comendo muito, ou até mesmo ficando reclusos dentro da nossa própria religiosidade, né? Nós entramos ali dentro de uma couraça de cristãos para nos protegermos, e isso faz com que nós não enfrentemos os desafios que estão pela frente. É muito mais fácil quando você tem um casamento que não está dando certo, ao invés de você morrer para o que você era no passado, para viver para esse novo, viver de novo, né? Para viver nesse casamento como uma pessoa nova, como uma pessoa com atitudes diferentes. Às vezes é mais fácil ou você abandonar o casamento como cristão, né? Meu casamento é assim mesmo, esfriou, acabou, ou então você parte por adultério ou parte para alguma coisa assim. Aí o autor pergunta assim: quando o estresse chega, qual é a sua reação? Comer, ver TV, orar, submeter-se a Deus? O que sua resposta diz sobre aquilo que você precisa aprender ou mudar? Quando nós nos valemos de algum recurso desse, e é muito comum hoje em dia nos valermos desses recursos, desses subterfúgios, para aplacar as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos problemas. Quanto tempo tem que você não para meditar na própria vida, para pensar um pouco a respeito daquilo das atitudes que você poderia tomar para ser uma pessoa mais espiritual, para ser um servo melhor, para ser uma pessoa melhor para a sua família? Então, às vezes, nós ocupamos tanto o nosso tempo, né, com tudo, com livros, com músicas, com TV, que mal conseguimos pensar a respeito de nós mesmos, mal conseguimos olhar o nosso próprio rosto no espelho. E Deus nos chama exatamente para isso, para pensar na nossa vida, para comparar a nossa vida com a palavra de Deus e com a vida de Jesus. E se você não tem feito isso, dedique tempo para estudar a vida de Jesus e compare a sua vida com a vida de Jesus, para que você possa ver no que você tem se refugiado e o que na sua vida ainda precisa morrer para viver para Cristo. Eu termino aqui essa minha participação e volto lá no final com as perguntinhas para discussão. Um abraço e até daqui a pouco.
Valeu, Marcos. Obrigado aí pela sua participação, pela sua oração. Lembrando que hashtag, né, ainda tem o segundo Marcos, beleza? Agora sim, então, pessoal, nós chamamos o nosso querido, saudoso aqui, que todo mundo estava sentindo falta, né? Já faltou um vídeo, todo mundo já fica desesperado, mas é o nosso amigo Ricardo. Então, Ricardo, chega aí, rapaz, nós estamos com saudade de você e todo mundo orando por você. E graças a Deus você está aqui vivo e respirando sem ajuda de aparelhos. Então, agora é com você. Bom, vamos lá então, gente. Morrer como semente, lição 12. Então já estou começando, então já estou um pouco melhor, agradeço a todo mundo que se preocupou, mas vamos lá. Lição dessa semana, verso áureo, está lá em João 12:24. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Bom, gente, primeira coisa, eu trouxe aqui para vocês algumas expressões em hebraico que podem significar semente. A primeira é garim, que significa semente, grão ou núcleo, ou até mesmo átomo. Agora, outra expressão, a expressão que a gente já usou aqui várias vezes, é a expressão zerá, principalmente quando a gente estava estudando, quando a gente estava analisando a Torá, a história de Abraão. E essa expressão significa semente, grão, sêmen, esperma ou descendência, porque ela dizia respeito à profecia de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias na terra. Dizia respeito, de ti farei uma grande nação. Então diz respeito à linhagem abrâmica, e a linhagem que chega, que é conduzida, vem de Abraão até o Messias, passando por Isaac, passando por Jacó, passando por a tribo de Judá, passando por Davi, pelo rei Davi. E a outra expressão é eker, que significa semente, descendência, também significa povo gentil ou os estrangeiros. Agora vamos para a língua grega. Separei duas palavrinhas aqui. A primeira expressão que eu separei para vocês, gente, é a expressão karpos, que significa fruto. Você pode, em grego foi apenas uma expressão que eu trouxe. Karpos significa fruto, pode ser o fruto da árvore, como também pode ser o fruto do ventre. Pode significar também efeito ou resultado. A interpretação deste verso, eu trouxe um teólogo como referência, o Russell Shedd. E ele fala que, segundo a maior parte dos teólogos, este verso aqui, quando fala da questão do grão de trigo, a referência ela é ao próprio Messias, que é uma referência justamente que vem de tudo daquele caminho que a gente percorreu lá de Abraão, de Isaac, Jacó, depois tribo de Judá, porque Yeshua é o leão da tribo de Judá, depois o rei Davi. E Jesus seria da linhagem davídica, da linhagem real. Então essa seria a referência. Ocorre que pode causar algum tipo de confusão, principalmente quando você chega lá na lição de sábado, que você vai ler o seguinte: Jesus descreveu um grão de trigo morrendo e fez uma analogia fascinante dessa figura com a nossa submissão à vontade divina. Mas vou falar que os teólogos, Russell Shedd falou em várias palavras, em grego, em hebraico, e agora o autor da lição na ponta da linha pega e fala que isso se aplica a nós? Se aplica a nós, porque Cristo, ele deve ser o nosso exemplo maior. Então esta
alegoria, se nós formos pensar sobre o ponto de vista de uma parábola, de um testemunho, ela serve para nós. Se nós formos pensar sobre uma análise mais profética e teológica, se refere ao Messias. Inclusive, lá em Filipenses, nós vamos trazer, na lição de domingo, no primeiro verso, nós vamos dar uma lida lá no dia do domingo, nós vamos reforçar isso, Cristo como nosso exemplo. Então vamos continuar, gente. Outra coisa, ainda na ponta da linha. Na ponta da linha, o autor vai enumerar 3 elementos que ele destaca deste grão de trigo. E o primeiro, dentro da aplicação que ele fez, é óbvio, né? Então, dentro dessa aplicação que ele fez, qual que é o primeiro? Diz o seguinte, que o grão cai do talo do trigo e não tem controle sobre onde e nem como ele vai cair. Ele não tem controle sobre o solo que o circunda e o pressiona. Lembrando sempre que o autor da lição, nessa aplicação do sábado aqui, ele está fazendo uma aplicação, uma análise, um aprofundamento ali na parábola, mas focando como se nós fôssemos a semente. Não há nenhum erro teológico, pura e simplesmente ele está enfocando uma faceta de Cristo como sendo o nosso exemplo, assim como ele era semente de Abraão, semente de Isaac, de Jacó, de Judá, semente de Davi. Ele é semente desta figueira, dessa árvore que simboliza todo Israel, seja nesse jogo de linguagem moderno do Israel literal, ou seja no Israel espiritual, essa dicotomia moderna, esse jogo de linguagem nosso. Em segundo lugar, existe uma espera. Ele também destaca essa questão de uma espera. Uma vez no solo, ele não sabe o que o futuro lhe reserva. Novamente, a ressalva que o autor da lição está se referindo a nós. E aqui, o importante é aquela questão da fé, de você recebe um chamado para uma imunar específica, você tem uma convicção, você tem uma função, você tem um cargo nesse ministério. Mesmo que você não saiba os eventos futuros, mesmo que você não veja certas coisas, você desempenha efetivamente essa imunar para a qual você foi chamado, mesmo que você não veja, não saiba onde caiu, por exemplo, e mesmo que demore. Mesmo que tenha esse lado de você não enxergar, que é o primeiro exemplo que ele dá, e mesmo que demore algum tempo, que é o segundo exemplo que ele dá na ponta da linha. O terceiro, existe a morte. O grão não pode se tornar um talo de trigo, a menos que desista de sua situação segura e confortável de grão. Aí ele deve morrer. Tem vários textos no Velho e no Novo Testamento que, mesmo se aplicando ao próprio Cristo, que morreu por nós, e o exemplo que nós devemos morrer para o nosso eu carnal e despertar para o nosso eu espiritual. Nós devemos alimentar o eu espiritual e fazer o nosso eu carnal passar fome, não alimentá-lo. Essa foi a lição de sábado, gente. Então vamos agora para a lição de domingo. Bom, gente, então vamos lá. Lição de domingo. Submissão para o serviço. É pedido para que nós leiamos lá Filipenses 2, do versículo 5 até o versículo 9. Que mensagem importante há para nós neste verso. Então vamos lá. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Vamos lá, gente. Sentimento, a expressão grega que nós encontramos aqui é pironel, que pode ser traduzida por entendimento, por sabedoria. Sentir
pensar, refletir, dirigir a mente para algo ou procurar algo. Pode significar também esforçar-se por algo. Então veja bem, gente. Tende em vós o mesmo sentimento, pode ser o mesmo esforço, pode ser o mesmo desígnio, pode ser a mesma reflexão, a mesma opinião, a mesma sabedoria. Então vamos lá, gente, vamos para o próximo versículo, Filipenses 2,6. Pois ele, subsistindo em forma, e aqui a expressão grega é morphe, que pode significar aparência externa, em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus. Aí o 7. Antes, a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A expressão kenosis ou kenou, ela significa tornar vazio, anular, esvaziar. Ele anulou a sua essência divina. Ele tornou-se vazio em sua essência divina, esvaziou-se. Agora vamos para o 8, gente. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora o 9, gente. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Bom, gente, então nós vemos aqui novamente, agora o autor da lição ele vai destacar o ministério de Cristo. No primeiro parágrafo, nós vemos o autor da lição falando de uma exigência, não propriamente uma exigência, mas um padrão do pensamento do mundo com relação aos direitos, a reivindicar aquilo que nós, de fato, os direitos que nós temos. Só que ele traz um contraste com aquilo que o Eterno, aquilo que Yeshua fez, aquilo que fez parte do ministério, o ministério de Cristo, dizendo o seguinte: Deus às vezes pode nos pedir, gente, para que abramos mão de direitos livremente a fim de servir ao Pai, de maneira que terão impacto na vida eterna e no reino dos céus. Esse processo de renúncia muitas vezes pode se tornar um crisol. Eu gosto, gente, de destacar, e aqui até a gente dá uma adiantada na pergunta 2, antes de dar uma discorrida ali sobre Filipenses, em quais aspectos o exemplo de Jesus é modelo para nós? Se os direitos e a igualdade são bons e devem ser protegidos, como vocês explicariam a lógica de às vezes precisar desistir deles? Filipenses 2,9. De que forma? Esse verso nos ajuda a entender a lógica da submissão à vontade do Pai. Eu gosto do exemplo de Moisés. Por que eu gosto do exemplo de Moisés para solucionar essa questão? Por que Moshe Rabbeinu, Moshe Avenu, ele é um bom exemplo? Eu penso o seguinte: Moisés, ele foi adotado pela filha do faraó, então ele teria direitos ali a uma vida abastada, diferente do resto do povo livre, do povo hebreu da época. No entanto, ele abriu mão destes direitos, desta igualdade, mas essa igualdade que ele tinha com relação a quem? Com relação ao povo egípcio, com relação a esta terra, com relação às coisas
deste mundo e atendeu a emuná para a qual ele foi chamado, até o Vaikra. Ele atendeu a emuná para a qual foi chamado e desistiu dos direitos humanos, dos direitos terrenos e assumiu um cargo. Quando ele atende o Vaikra para a emuná específica, lembrando, sempre falo, emuná é cargo e é fé, é função. Então, quando ele atende, ele toma um posto, ele faz uma troca, uma opção. Então, é nesse sentido, gente. Muitas vezes, cada um identifica o chamado para a sua emuná específica. Ninguém sabe. Uma emuná não é igual a outra. Uma fé não é igual a outra. Uma fé enquanto chamado para uma função não é igual a outra. Elias teve um chamado diferente do chamado de Moisés. Josué às vezes tem alguns elementos figurativos ali parecidos, mas não são idênticos. A função da tribo de Levi é diferente da função da tribo de Judá. Então a emuná para a qual a tribo de Levi foi chamada é diferente da tribo de Judá, da tribo de Benjamim. Então, cada um tem um chamado específico. E muitas vezes esse chamado, ele indica, ele necessariamente ele vai implicar que você desista de direitos a coisas terrenas, a coisas passageiras, a vaidade que é falada muitas vezes por sua mão, os direitos que passam, direitos transitórios, para você adquirir um direito à eternidade. Então nós vamos voltar, depois nós vamos dar uma lida lá em Filipenses 2:9, que vai justamente corroborar com isso que nós estamos falando aqui agora. Mas vamos voltar. Em Filipenses 2:5-8, vemos como Jesus fez isso. Paulo descreveu 3 passos. Bom, gente, aqui na ponta da linha, o autor da lição vai falar em 3 passos do que Cristo fez. Então vamos lá, vamos recapitular. Primeira coisa, ele não julgou com usurpação. Então, um exemplo para nós, se ele, que tinha o direito inclusive celestial, que era de onde ele veio, imagine nós ao abdicarmos desses direitos terrenos, passageiros. Então esse seria o primeiro passo. Não julgar com usurpação. O segundo passo que nós encontramos é o seguinte, gente. Antes a si mesmo se esvaziou. Então, assim como ele se esvaziou de sua essência divina, nós devemos nos esvaziar do Yetzer Hará, natureza pecaminosa, mas o caminho inverso. Em forma de servo, se submeteu, nós também devemos atender esse chamado para nós, tornando-se semelhante de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo o terceiro passo, a si mesmo se humilhou. Essa expressão aqui, gente, é tornar baixo, rebaixar, mas ela também pode significar aplanar, reduzir a um plano. E a coincidência aqui é que a expressão Israel e achar é retidão com Deus. Reto também significa plano. Então, um exemplo para nós, assim como ele se rebaixou, nós devemos nos aplainar. E esse aplainar é nos tornar Israel e achar que seriam os 3 passos, né, gente? Então vamos lá, nós temos alguns textos aqui em paráfrase para a gente dar uma lida. O primeiro é Filipenses 2:5. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo. Já falamos dos 3 passos. O segundo é obediente, como servo, não teve uma vida longa e pacífica, foi obediente até a morte.
Ele mesmo morreu de maneira nobre e gloriosa. Ele foi obediente até morte e morte de cruz. E, gente, o Filipenses 2,9, que eu falei que o autor da lição coloca para responder essa pergunta, diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu nome a que está acima de todo nome. Nome em hebraico é Shem, reputação também. A salvação vem pela emuná e vem pela reputação, pelo Shem do Mashiach, do Messias. E nós temos justiça imerecida, justiça imputada a nós, a justificação. Nós somos justificados assim como Abraão foi, assim como Paulo explica como funciona essa justificação no livro de Romanos. Vamos ter que ler do capítulo 1 até o capítulo 7 ali para nós entendermos como é que funciona essa questão desta justificação. Mas o caminho aqui é um pouco diferente. Deus deu um nome acima de todo nome para o Messias. Para o Messias que se humilhou. Nós temos, obviamente, uma promessa de vida eterna, de morada neste lar celestial, que nós nem temos ideia, nós nem imaginamos como seria esta vida neste lar celestial. Mas nós precisamos nos aplanar, atender esse chamado, nos tornar Yasharel, buscar essa retidão, essa humildade com Deus, amar a Deus sobre todo o coração e principalmente, isso é a regra fundamental, amar ao próximo como a si mesmo. Gente, o próximo são todas as pessoas, é o coleguinha que vota no candidato que você não gosta e que fala alguma coisa dentro da igreja que você não gosta. E não puxar a arma para o coleguinha de visão política diferente, não atirar na perna do coleguinha de visão política diferente, não xingar o coleguinha de visão política diferente, não querer ficar se enchendo com mensagenzinhas prontas de WhatsApp para você se sentir inteligente, se sentir o sabidinho, se sentir o sabidão. Gente, poxa vida, as pessoas, e agora falando para o crente, tanta leitura de Bíblia, tanta conversa jogada fora, aparentemente. Aí vê um versículo da Bíblia, daí lembra que é cristão, e que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas quando vai discutir sobre política, nossa Senhora, é muito pior do que o ateu, muito pior do que o nihilista, muito pior do que tudo aquilo que condenam. Não tem amor ao próximo nenhum, não tem humildade nenhuma, não tem esvaziamento de coisa nenhuma, só orgulho, vaidade e todos os tipos de sentimentos que não combinam, não combinam de maneira nenhuma com o cristianismo, não tem nada a ver com o cristianismo. Bom, gente, vamos lá. Morrer antes de conhecer. E o texto base está em Romanos 12, do versículo 1 até o versículo 2. No começo aqui, no primeiro parágrafo, o autor fala que muitos desejam conhecer a vontade de Deus. Aí abre aspas. Se eu soubesse a vontade do Senhor para a minha vida, sacrificaria tudo por ela. Bom, gente, a vontade do Senhor é que você ame a Deus sobre todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Essa é a vontade do Senhor. Mas, mesmo depois de declarar isso, podemos ficar confusos sobre a vontade. Só se foram vontades particularizadas. Porque se seguir esse princípio, a vontade do Senhor é essa. E qualquer situação da vida você consegue aplicar isso daí e você, mais ou menos, decidir entender o que deve ser feito. Vamos lá. Vamos continuando. Então, 12:1 diz o seguinte. Romanos 12:1.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e que vosso culto seja racional. Sacrifício, a expressão tsia, significa sacrifício ou vítima. Então pode ser o korban, tanto no sentido, o korban hatat, tanto no sentido do cordeirinho que era dado em expiação de pecado, quanto no sacrifício como no ato simbólico como um todo. E korban é uma expressão que diz respeito à aproximação com Deus. Então, você se oferecer como sacrifício é você atender o chamado para aquela sua emuná específica, você descobrir qual é essa sua emuná específica, essa sua função específica nesse ministério, e você se aproximar de Deus para que Ele lhe dê condições e força, os frutos do Espírito Santo, para que você cumpra essa emuná para o qual você foi chamado. E fala-se também, gente, num culto que ele deve ser racional. E a expressão é lógicos, que significa o seguinte, de acordo com The Strong, que pertence a um discurso ou uma fala. Então, um discurso racional não é ligado ao racionalismo, é ligado a um discurso. Que discurso é esse? É o discurso de Yeshua, é o discurso do Messias, é o discurso bíblico, é o discurso do Eterno que é encontrado no Novo e no Velho Testamento, que foi mostrado, escancarado na vida de Cristo, que mostrou o que significa o amor a Deus, o que significa o amor ao próximo, que pertence à razão, ou lógica, uma expressão também pode ser traduzida assim. Pode também, espiritual, que pertence à alma, que concorda com a razão, que segue a razão, razoável, algo razoável, lógico, mas como no sentido, essa primeira expressão é a mais adequada. Então veja bem, que pertence ao discurso, à fala, ao discurso de Cristo, ao discurso de Yeshua HaMashiach, é o verdadeiro discurso dele, não as deformações desse discurso, não as interpretações grosseiras, as interpretações asquerosas, as interpretações vis que jogam uma carga de ódio, uma carga de ressentimento, que desvirtua. É o outro evangelho que nós encontramos na Brit Hadashah. Esse outro evangelho nós devemos tomar muito cuidado. Esse outro evangelho é maligno, é satânico. Vamos para o versículo 2. E não vos conformeis com este século. Olha que coisa contemporânea, que mensagem interessante para nós, mas muitos vão ler e não vão enxergar. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A expressão, gente, aqui para vontade é telema, que significa o que se deseja, o que tem determinado que seja feito. O propósito de Deus em abençoar a humanidade através de Cristo. Do que Deus deseja que seja feito por nós. Pode ser também os mandamentos, as mitzvah. Lembrando que mandamento pode ser ao mesmo tempo ordem, mandamento, pode ser salvação, misericórdia, preceitos, vontade, escolha, inclinação. E nós temos a inclinação, Yetzer Hará, Yetzer Hatov, natureza boa, natureza má, natureza da carne e natureza do espírito. Obviamente que é a inclinação do espírito. Desejo, prazer, satisfação. Bom, gente, são esses os versos que eu trouxe para vocês. Vamos lá, vamos voltar para a ponta da linha. Leia Romanos 12, 1-2, nós já fizemos isso. Paulo escreveu que seremos capazes de experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus quando? Vamos lá. Primeiro, tivermos verdadeiro entendimento das misericórdias de Deus para conosco. 2, oferecermos a nós mesmos como sacrifícios vivos.
nossa mente for renovada. O autor da lição, gente, ele vai trazer no final aqui, ele vai trazer um comentário de Elisabeth Elliot, que depois eu vou falar para vocês quem é ela, mas primeiro eu vou ler. Vamos lá, abre aspas. A entrega do anseio mais profundo do coração seja talvez o mais perto que chegamos do entendimento da cruz. Nossa experiência de crucifixão, embora incomensuravelmente menor do que a do Salvador, nos dá a chance de conhecê-lo na comunhão de seus sofrimentos. Em cada forma de nosso sofrimento, ele nos chama para esta comunhão. Quest for Love. Esse é o texto, página 182. Então eu vou dizer para vocês quem é essa mulher, gente. Elisabeth Elliot. Ela é uma missionária, que ela foi junto com seu marido e com a sua filha para o Equador, para pregar o evangelho para uma tribo perigosa. E essa tribo, quando chegaram lá, muitos diziam, não, eles matam as pessoas que vão lá tentar se aproximar deles. E foi o que aconteceu. Mataram o marido dela, junto com outros missionários, e ela permaneceu fiel a Deus. E não só ela, depois que ela teve o marido dela morto, se passou algum tempo e ela voltou para pregar o evangelho novamente para aquela tribo que assassinou seu marido. Então é essa mulher que diz esta frase: a entrega do anseio mais profundo do coração seja talvez o mais perto que chegamos de entender a cruz. Nossa experiência de crucifixão, a experiência dela. Ela foi pregar o evangelho e teve o marido assassinado em razão disso. E ela fala isso. Nossa experiência de crucifixão, embora incomensuravelmente menor do que a do Salvador, nos dá a chance de conhecê-lo na comunhão dos seus sofrimentos. Agora vocês conhecem o sofrimento dela. Vamos para a entrelinha. Bom, gente, vamos lá. O livro de hoje, Noite na Taverna, Álvares de Azevedo, 1855. Este livro é um eco, é uma voz do romantismo. O romantismo, ele é a voz da burguesia do século XIX. E este autor, inclusive, algumas pessoas devem ter estudado na escola, nas aulas de literatura. Ele é uma das referências de literatura gótica brasileira. Ele é brasileiro. E ele morreu aos 20 anos de idade, mas era uma pessoa com uma intelectualidade altamente desenvolvida, falava vários idiomas, era mais ou menos o Renato Russo da literatura do século XIX do Brasil. Ele pegava as coisas lá de fora, traduzia, trazia para os coleguinhas, distribuía, mais ou menos isso. Morreu de tuberculose. Agora vocês pensem bem, gente, esse livro que eu vou fazer uma resenha, um resumo para vocês, é de uma pessoa de 20 anos. E qual que é o link? A lição dessa semana falou muito sobre essa questão da morte, ela ser uma semente, dela render frutos espirituais, obviamente, né? Que a sua vida, que quando você atende esse chamado para uma emuná específica, você acaba gerando obras, não para se salvar, porque não há como ser salvo pelas obras, mas a emuná sempre é fé atuante, ela sempre resulta em obras, em frutos. Aqui são chamados frutos do Espírito. Não tem como. E essa semente é aquilo que fica para depois da sua morte, as consequências daquilo que você fez durante a sua vida. E esse livro conta a história de a morte sem frutos. Então é o oposto. Frutos espirituais, obviamente, né? Mas ele não ficou sementes.
Gente, nós temos no primeiro capítulo, no capítulo 1, uma noite do século. Nós temos alguns jovens numa noite de orgias e bebedeiras e devassidão e festa e tudo mais. E eles começam a divagar, eles começam a conversar sobre questões de imortalidade da alma, ou seja, eles começam a conversar sobre vida e morte. E o Solfieri, ele questiona sobre essa questão, ele traz essa questão entre os amigos libertinos e bêbados. E ele acredita na libertinagem, ele acredita na bebida e na mulher que está sob o seu colo naquele momento. E ele diz o seguinte, diz que os homens só se voltam para Deus quando estão próximos da morte. Que Deus seria uma utopia do bem absoluto. Então, as primeiras páginas são sobre esses diálogos, tem várias referências à literatura europeia da época. É um livro muito bem escrito, mas é uma história muito gótica, tipicamente sombria. É quase um conto de terror, gente. Vocês vão ver que tem canibalismo, tem assassinatos, violência sexual, alcoolismo e tudo que vocês possam imaginar. Como eu disse, a morte sem semente positiva, sem semente, é o contrário. Daí no capítulo 2 vai falar justamente sobre o nosso amigo Saltieri, aquele que indagou sobre a imortalidade da alma, e ele conta que estava em Roma certa vez e que ele viu uma mulher belíssima e começa a descrevê-la, branca, e vai dizer todas as características dela, se apaixona, se encanta por ela. Então, e ele perambula depois, perde ela de vista, perambula por Roma, participa de orgias e bebedeira, e em determinado momento ele volta, ele encontra ela próxima a um cemitério ali, chorando. Depois ele se afasta e mais para frente, quando ele volta para Roma, procurando ela, se entrega novamente à devastação e ele encontra ela. Só que ele vai se aproximar dela e ela está morta. Ela está morta, mais bela, e ele começa a descrever a beleza dela, e ele não se contém e pratica necrofilia com ela. E ela acorda, ela na verdade estava no estado de catalepsia, que tem todos os sinais da morte, mas não propriamente uma morte. Então ela desperta, ele pega ela, vai levá-la para casa, um policial aparece e pergunta quem é ela, ele fala que ele mente, diz que é a esposa dele, e o policial, não, mas ela está morta. Daí o policial checa, ela não está morta, ela está viva ainda. Ele leva ela para casa, ela desperta, ela dura mais ou menos uns 2 dias, depois ela morre de febre e ele enterra. Ele coloca ela primeiro ele pede para contrata alguém para embalsamá-la, para fazer um boneco dela, alguma coisa assim. Enterra ele embaixo da cama e ele dorme em cima desta cama com ela embaixo. Esse é o primeiro conto de terror, assim. Essa é a primeira morte sem semente. Depois nós temos a segunda. A segunda é a história de Bertrand. Ele é um dinamarquês ruivo dos olhos verdes. E ele se apaixona por uma espanhola, Candice, sob o nome de Ângela, e ele se afasta daquela região. Quando o pai dele o chama de volta, ele retorna para a sua terra. Ela está casada. Ela está casada com um filho, e eles se envolvem novamente. E ela faz o absurdo, ela assassina a filha, assassina o marido para ficar com ele. Eles ficam um tempo, por alguma razão que ele desconhece, depois ela o abandona, ele sai, se entrega
a libertinagem, bêbado e atropelado por uma carruagem, onde tem um senhor e uma moça jovem de uns 18 anos. Ele é levado para a casa desses dois. A menina, ela se apaixona por ele, e ele acaba ficando com ela, mas depois de um tempo ele perde ela no jogo e vende ela para um pirata, e depois ele não vê mais a menina, e depois ele descobre, muito tempo, que ela matou esse pirata, depois se suicidou, se jogando no mar. E depois ele se muda para a Itália e decide lá na Itália que ele vai cometer o suicídio. Só que no momento em que ele vai cometer o suicídio, ele é salvo por um marinheiro, que ele acaba depois tirando a vida do marinheiro acidentalmente. Ele fica por ali, ele se envolve com a esposa de um capitão, ele vai lá para o barco, para a curveta desse capitão, e tem uma batalha lá com piratas. Esse barco é afundado e eles se salvam num bote, ele, o capitão, a esposa e mais 2 marinheiros, sem alimento, sem água. Eles começam a sortear para ver quem vai ser tirado da vida para servir de alimento. Aí onde entra a questão do canibalismo. É um livrozinho pesado, gente. Agora vocês imaginam um menino de 20 anos escrevendo isso. E isso daqui está no currículo de muitas escolas ainda por cima. Mas vamos continuar. O capitão é sorteado, depois eles brigam lá, coisa e tal, até que o primeiro é alimentado, eles se alimentam, os dois marinheiros também morrem. Acaba que fica o capitão morre, fica ele e a esposa do capitão, e ela quer enlouquece, ela começa a beber água do mar, fala que aquilo era vinho, oferece para ele, pede uma última relação, um último relacionamento, e ele, com medo de morrer, ele asfixia e essa mulher, e depois de muito tempo achando que ele ia morrer, ele acorda, ele é salvo. Ele é salvo por uma bridge inglesa que o resgata. Esse é o nosso outro conto. Depois, agora, o próximo conto é o de Genaro, gente. É um pintor que ele é acolhido por um mestre pintor que está ali também está ali ensinando numa casa. Esse pintor é casado, tem uma filha. A filha é apaixonada por ele e ele é apaixonado pela esposa do mestre. Essa filha, o nome dela é Laura. E ele acaba se envolvendo com essa menina, tem um relacionamento com ela. Há alguns meses ela engravida e fala que quer casar com ele, ele se nega a casar. Ela acaba adoecendo e o pai vai cuidar dela no quarto, e ele acaba tendo também um relacionamento com a esposa do pintor. E a menina morre, ela mata a criança, ela comete um aborto, ela mata a criança e o pai acaba descobrindo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que aconteceu, o convida para um passeio e conta, né, que descobriu, e fala para ele se jogar do despenhadeiro. E ele faz isso, só que ele não morre. Ele é salvo por alguns campesinos. E quando ele volta para casa, quando ele decide voltar para a casa do casal e pedir perdão para ele, mas no meio do caminho ele muda de ideia e decide que vai matá-los. Mas ele chega lá, os dois já estão mortos, tanto o marido quanto a esposa envenenados. Não fica muito bem claro aqui como que isso aconteceu. A última, gente, é Claudius Hermann. Ele era um assíduo apostador e ele se apaixona por uma duquesa, e ele, depois que conheceu a duquesa, primeiro ele conta como ele perdeu boa parte da sua fortuna
com apostas em cavalos e em outras coisas. E diz que num dia que ele conheceu essa duquesa, ele conseguiu dobrar a sua fortuna, provavelmente no jogo, e ele suborna um dos empregados da duquesa para que ele possa entrar dentro da casa dela por 1 hora e ter a chave dos aposentos dela. E ele entra nos aposentos e ele seda ela, coloca algo na bebida nos lábios dela, ela dorme e se relaciona com ela. E faz isso por vários meses, vários tempos, até que acidentalmente o marido dela também ele é entorpecido e ele, por medo de que ele descubra, ele decide que ele vai tirar a vida do marido dela. Mas ele muda de ideia, ele sequestra a duquesa e chantageia, inclusive, essa duquesa. E aqui se interrompe um pouco a narrativa e volta a imagem, vamos dizer, para os colegas que estão conversando ali na estalagem. Aí um tal de Arnold, ele dá uma risada ali sobre o que está acontecendo, ele volta a contar a história, fala que ele decide que vai matar o marido lá, mas se arrepende, mas quando ele volta para casa ele encontra os dois ensanguentados. Bom, gente, finalmente aqui a penúltima história, mas é o último conto, mas é que vai fazer o link com o final da história. É o Johann, e ele vai falar que ele estava num momento em uma taverna, jogando sinuca com um sujeito chamado Arthur, e ele perde o jogo, mas eles se desentendem, se estapeiam, se ofendem e decidem que vão para um duelo. Eles pegam 2 armas, colocam apenas uma arma está carregada, aí eles combinam, falam, olha, eu tenho aqui 2 cartas, se eu morrer você entrega, coisa e tal. A arma do Johann que estava carregada, ele mata, sem querer, o tal do Arthur. E uma das cartas era uma carta para a mãe do Arthur e uma outra era para a namorada do Arthur. Ele vai até aquela casa, se encanta pela namorada do tal do Arthur, tem relação com ela, se relaciona com ela e ele é atacado por um homem estranho logo depois que está saindo da casa e depois ele descobre que é o irmão dele. E pouco tempo depois ele descobre que aquela moça, que era a namorada do Arthur, aquele que ele matou no duelo, também ela era a irmã dele. Bom, gente, finalmente nós chegamos à última parte desse nosso livro pavoroso da literatura brasileira, literatura gótica, romântica brasileira, um eco da burguesia do século XIX. Acabam-se todas as histórias e agora a história volta-se para a taverna onde estavam todos aqueles jovens que estavam se vangloriando com todas aquelas histórias. E um ser misterioso entra na história e mata o Johann, que acabou de contar aquela história. E esse ser misterioso era justamente a irmã do Johann e namorada do Arthur. E o Arnold, que estava ali dentro da taverna escutando toda aquela história, descobre-se que ele é o Arthur, que foi desafiado pelo Johann lá, que teria tomado o tiro, mas ele teria resistido, perdido a memória, e aquela lá é a namorada dele, e irmã do Johann. E os dois fazem juras e declarações de amor, mas no final eles decidem tirar a própria vida. Este é Noite da Taverna de Álvares Azevedo, um rapaz de 20 anos de idade, morreu com 20 anos de idade. A lição dessa semana fala sobre justamente vida e morte, assim como o nosso Noites da Taverna, mas uma vida produtiva, uma vida que se atendeu a um chamado do Yetzer Hatov, da natureza boa, que nós encontramos de exemplo na nossa literatura religiosa, o exemplo de Cristo, que não julgou com usurpação de ser igual a Deus, não julgou com a usurpação
e a si mesmo se humilhou, se alignou. Nós trouxemos o exemplo de Moshe Rabbeinu, que atende o chamado, ele abandona os prazeres, ele abandona os direitos, inclusive, que ele tinha desse mundo, atende o chamado e vai libertar o povo de Israel. É um exemplo também que nós vemos ser seguido, e aqui no livro nós temos um exemplo extremamente, o extremo oposto. É algo que é chocante, é algo que é marcante para vocês, para mim, para qualquer cristão. É uma vida totalmente entregue ao Yetzer Hará. Só que eu trouxe esses dois textos, essas duas literaturas. Existe entre esses dois polos, existe uma linha muito tênue, que é um terceiro grupo de pessoas que não tem propriamente uma história, mas que pode ser a história contemporânea que nós estamos vivendo. São pessoas que se utilizam desse primeiro discurso que nós encontramos, que é o discurso religioso, só que estão vivendo uma vida de ódio. E não estou nem falando de lascívia, não estou nem falando de luxúria, estou falando de ódio, de falta de caridade, de falta de amor ao próximo. Só que eles se dizem, muito podem até se enxergar como cristãos, como pessoas que têm o culto racional, que no sentido de ouvir a palavra de Cristo, mas eles estão deturpando o evangelho de Cristo. Cristo pregava amor a Deus e pregava amor ao próximo. Eles estão pregando um amor a um Deus estranho, um Deus de ódio. Estão pregando uma falta de amor ao próximo. Ao próximo é só aquele que é parecido comigo, aquele que pensa parecido comigo. Vamos tomar muito cuidado, porque os dois extremos são fáceis de serem identificados. O problema é essa linha do meio. Nós precisamos tomar muito cuidado, que essa linha do meio, ela é perigosa, ela é enganosa. Agora com o Alexandre. Olá a todos os irmãos, a todas as irmãs. Lição do 12º sábado, tá quase acabando essa série. E o título da lição 12 é Morrer como Semente. Uma recordação que eu lembro com muito carinho é da minha mãe cantando em casa uma das músicas do Padre Zezinho, que dizia no refrão assim: forte é quem grita sem ódio e sem medo a verdade maior. Forte é quem nunca abandona a ternura nem mesmo na dor. Forte é quem morre, mas não admite matar. E forte é a semente que morre, mas morre para ressuscitar. É uma das canções mais bonitas do Padre Zezinho, é uma canção que minha mãe cantava na minha infância e é uma canção que fala muito ao meu coração. Agradeço a mensagem do Ricardo, que já falou com vocês da lição de sábado, de domingo, de segunda. E agora a gente segue na lição de terça-feira. Morrendo como semente, mas morrendo para ressuscitar em Cristo Jesus, morrendo para nos tornarmos novas criaturas. E uma pergunta que ressoava aos meus ouvidos ao longo de toda a lição dessa semana era a seguinte: de quem é a voz? De quem é a voz, de quem é a vontade que a gente escuta? De quem é a voz, de quem é a vontade que nós buscamos satisfazer com nossas ações? Essa é uma questão central. Quem nós ouvimos? Será que nós reconhecemos a voz do pastor, do bom pastor? Será que a gente consegue diferenciar a voz do pastor, do bom pastor de Cristo Jesus, da voz dos outros pastores, nossos irmãos em Cristo? Será que a gente consegue diferenciar a voz do pastor, do bom pastor de Cristo Jesus, da voz da igreja? Será que a gente consegue diferenciar a voz do pastor, do bom pastor de Cristo Jesus, da voz da minha vontade, da minha consciência, da minha culpa, do meu medo, do meu eu? De quem é a voz que nós ouvimos? A lição de terça-feira, ela fala de disposição para ouvir. E é interessante porque ela descreve ali que a voz do Espírito Santo é uma voz delicada e mansa. E nós temos a cena que se desenrola no livro de 1 Samuel, do capítulo 2 até o capítulo 3.
e nós temos ali um contraste gritante. Duas figuras, ou três figuras muito diferentes. De um lado, Ofni e Finéias, os filhos de Belial. São descritos assim no versículo do capítulo 2 ali. Dizendo que os filhos de Eli eram homens vis. Eu fui pesquisar de onde vem esse Belial, e Belial pode ter duas correspondências. A primeira delas é uma correspondência na língua hebraica que corresponderia a alguém inútil, alguém sem utilidade. Quer dizer, os filhos de Belial, os filhos de Eli seriam filhos de inutilidade, pessoas que não prestavam para nada. Outra compreensão é a compreensão dos cananitas, para quem Belial seria um demônio. Então, filhos de Belial poderia ser filhos de demônio. Quando a gente vai para a Bíblia, num conjunto de textos que fala de filhos de Belial, geralmente está associada à idolatria, à maldade, à inutilidade, à desocupação e à perversidade. E os filhos de Eli eram perversos. Nós temos ali sacerdotes roubando das ofertas. É isso? Pode isso, Arnaldo? Sacerdote roubar das ofertas? A regra é clara, né? Não pode, sacerdote não pode roubar das ofertas. Mas acontece, e acontecia naquele tempo também. Mau uso dos recursos que eram destinados a Deus, mau uso das ofertas. Ah, mas Deus há de trazer a juízo toda a obra, até aquelas que estão escondidas. Quem dirá aquelas que eram explícitas? Ofni e Finéias pegavam da carne do sacrifício, antes dessa ter sido queimada, pegavam da gordura que deveria ser queimada em holocausto e escolhiam as melhores partes, as partes que deveriam ser destinadas ao sacrifício ao Senhor. Eles tomavam, e tomavam sob ameaça. Eles cresceram como homens vis. Eli foi um pai fraco e permissivo, que não conseguiu impor limites aos seus dois filhos mal educados, que cresceram ouvindo apenas a própria voz, a voz da própria vontade, do próprio desejo, a voz da própria paixão. E que contradição que a gente tem, que contraste que a gente tem entre o menino Samuel, o jovem Samuel, e Ofni e Finéias. Enquanto Ofni e Finéias se regalavam com as melhores partes da oferta, desviando os recursos que eram destinados para sacrifício, o jovem Samuel crescia em estatura, em sabedoria e graça, e crescia como alguém sensível à voz do Espírito Santo. É esse jovem Samuel que, quando vai dormir numa noite, escuta uma voz que lhe chama: Samuel, Samuel, e era a voz do Senhor. Ao receber a mensagem do Senhor, Samuel proferiu sentença sobre Ofni e Finéias, a sentença de Deus, ambos morreram. Proferiu sentença sobre Eli também, que morreu pouco depois. E ao mesmo tempo Samuel tomou sobre si, ou melhor, recebeu sobre si da parte de Deus um ministério. Nós temos dois caminhos. Um caminho é ouvir a própria voz, ou qualquer outra voz que não seja a voz de Deus. Esse é o caminho do tolo, esse é o caminho do nécio. O segundo caminho é o caminho de ouvir a voz de Deus. Esse é o caminho do sábio. É você tolo ouvindo a voz que não é de Deus, ou é você sábio ouvindo a voz de Deus? Mesmo que às vezes essa voz diga o contrário da nossa vontade. Mesmo que às vezes essa voz diga o contrário do nosso querer. Mesmo que às vezes essa voz diga: não tome da oferta que está para o holocausto, porque ela não compete a você. Mesmo que seja um pedaço bonito e gordo de carne. Aprender a dizer não é aprender a ouvir a voz de Deus. E dizer não para o próprio eu, para a própria paixão e para a própria vontade. No caso de Ofni e Finéias, e no meu e no seu caso, essa pode ser a diferença entre a vida e a morte. A lição de quarta-feira, autossuficiência. E eu volto para a pergunta: de quem é a voz?
Nós temos a cena agora de Eva, seduzida pela serpente, tomando para si o fruto da árvore da ciência do bem e do mal e comendo, e depois oferecendo para seu marido. E Adão comendo. Adão e Eva pecaram por ouvir uma voz que não era a voz de Deus, era a voz do inimigo, era a voz da serpente. Mas eles pecaram antes de mais nada por ouvir uma voz que não era a voz da serpente, mas era a voz deles mesmos. Uma voz que dizia para eles que eles eram sábios o bastante para decidirem sozinhos, que eles eram inteligentes, sábios e prudentes o bastante para não precisar dos conselhos de Deus. A primeira queda não acontece quando Eva toma a fruta e come. A primeira queda acontece no momento em que Eva escolhe ouvir a sua própria vontade, em vez da voz de Deus. Nós temos um outro exemplo, narrada na lição de quarta-feira, que é a história do rei Saul. A história que está em 1 Samuel 13. Nós temos ali referência primeiro a 1 Samuel 10:8, que é quando Samuel chama Saul para ser rei e lhe dá uma ordem explícita. A ordem é: espere 7 dias. Eu vou sair, mas eu vou voltar. Daqui 7 dias eu vou voltar. A gente vai fazer os holocaustos e depois vamos para a batalha. Essa era a ordem que Saul recebeu do profeta Samuel. Passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Nesse período, Saul recebeu o dom de profecia, Saul profetizou no meio dos profetas. Veio o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia e no sétimo dia, quando o povo estava ansioso, quando o coração de Saul estava ansioso, ele não deu ouvido à ordem de Deus por intermédio de Samuel e decidiu que ele próprio executaria a tarefa que não lhe competia executar. A tarefa de realizar o sacrifício, a tarefa que pertencia a Samuel. Com isso, Saul trouxe ruína sobre si, sobre seu reinado e sobre o povo. Recebeu o julgamento e ficou decidido e dito para ele que ele não passaria o cetro para o seu descendente. O seu reinado, a sua dinastia teria um fim. O erro de Saul, acreditar que era autossuficiente, que não dependia de Deus. Ouvir a própria voz, acreditar que nós somos capazes de por nós mesmos termos o melhor discernimento, a melhor decisão, que eu não preciso orar e não preciso pedir a Deus sabedoria, que eu não preciso colocar a decisão na mão de Deus. Fazer isso é estar na companhia de Eva, é estar na companhia de Saul, é estar na companhia de Ofni e de Finéias, daqueles que se curvaram diante da própria vontade, diante da própria voz, em detrimento da voz do Espírito. É interessante na parte final da lição de quarta-feira, porque tem ali o processo da queda de Saul, Primeiro, Saul, sob pressão, avalia com os seus próprios olhos. Então diz ali, Saul vendo que as tropas estavam indo embora, que estavam se dispersando. Então, o primeiro erro é olhar com os próprios olhos, deixar de lado os olhos da fé, deixar de lado a comunhão com Deus. Depois de vendo, fala que Saul disse. Então a gente começa a presumir, a tirar conclusões e a dizer e a afirmar com base na nossa observação falha, afastada de Deus. E por fim, Saul oferece, quer dizer, a nossa compreensão falha, resultado de uma observação falha, nos leva a um ato falho, nos leva ao erro. Tudo começa quando eu desvio o olhar da fé, desvio o olhar de Deus e passo a contemplar de acordo com o meu próprio discernimento. Isso é uma armadilha. E avançamos agora para a lição de quinta-feira. Substitutos. E aí de volta, de quem é a voz? É a voz de Deus que eu escuto? Ou é a voz de outro, que às vezes eu chamo de Deus, podendo ser até eu mesmo? A lição de quinta-feira vai trazer ali alguns dos substitutos possíveis que a gente pode usar no lugar de Deus.
O primeiro deles é a lógica humana. Então eu vou tentar resolver apenas pelo meu próprio discernimento, pela minha própria moral, pelo meu próprio julgamento. E geralmente a gente faz isso quando a gente imagina que a resposta de Deus é diferente da nossa vontade, então a gente nem consulta muito a Deus. E esse é o segundo risco, né? Bloquear os problemas da nossa mente. Quanto mais eu preciso de Deus, mais eu evito pensar na questão. Faço de conta que o problema não existe. Preciso desesperadamente de uma interferência divina para me ajudar, para me socorrer. Mas em vez de pedir socorro a Deus, eu faço de conta que o problema não existe. Ignoro a situação. E o terceiro é evitar a Deus, justamente no momento em que eu preciso de maior comunhão. A situação está desesperadora, mas eu imagino que a resposta de Deus vai ser diferente da minha. Então o que eu faço? Não procuro a Deus. Esse é um outro substituto. Todos eles, se a gente parar para pensar, são o mesmo substituto, gente. É ouvir qualquer coisa que não seja Deus, colocando esse qualquer coisa que não seja Deus como voz que nos dirige no nosso discernimento, na nossa vida, nas nossas tomadas de decisão. A gente tem, por fim, Zacarias 4:6. E ali nós temos uma situação desesperadora, né? A cidade precisando ser reconstruída, os povos inimigos tentando impedir a reconstrução da cidade, o povo de Israel ali pensando como que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, como construímos cidade, enfrentamos os inimigos, não enfrentamos os inimigos, o que fazemos? E aí vem a resposta de Deus. E a resposta de Deus é a seguinte: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, a oferta, o pedido que Deus faz é de que a gente pare, que a gente escute o som suave da sua voz e que a gente perceba que quem age é Deus, que quem orienta é Deus, que quem instrui é Deus e que o caminho dele é um caminho que não é nem de força nem de violência. Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é todo em poder, Ele é todo em glória e majestade. E se for necessário arregaçar as mangas e lutar, Ele luta em nosso favor. Terminamos quase a 12ª lição. Caminhamos para a 13ª. A próxima é a última lição dessa série de estudo. Mas antes disso, vocês ficam com a lição de sexta-feira ainda. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Alexandre. Valeu, Ricardo. Obrigado aos dois aí, aos dois parceiros que estão firmes e fortes, graças a Deus. Penúltimo vídeo, todo mundo junto. Lembrando, né? Já lembrei no começo, mas vale relembrar. No 13º sábado, o Alexandre estará aqui conosco também gravando aqui nos estúdios, beleza? E agora então, pessoal, eu chamo mais uma vez o nosso amigo aqui, o Marcos André, que ele traz então para nós agora o hashtag o segundo Marcos, onde ele vai trazer as perguntas para discussões, ou para discussão, que está aí na sexta-feira para quem segue o manualzinho da lição da Escola Sabatina, ok? Senão só acompanhe os comentários do Marcos André e ele encerra já com uma oração. Então chega aí, é com você, Marcos. Muito bem, chegamos à parte de sexta-feira, aquela parte onde nós encontramos as perguntinhas para a nossa reflexão. E eu já quero ir para a primeira pergunta, que diz assim: Jesus se dispôs a vir à Terra para morrer por nós. O que isso nos diz sobre abnegação? Embora não possamos fazer o que Jesus Cristo fez, o princípio vale para nós. De que forma podemos, em nossa esfera, imitar o autossacrifício de Jesus na cruz? Ele está falando aqui sobre Filipenses, no capítulo 2, especialmente ali do verso 5 ao verso 9. Eu recomendo que você leia a partir do verso 1 de Filipenses até o verso 9, porque ali é a essência do cristianismo. Se você entendeu aquilo ali, você não precisa entender mais nada sobre o cristianismo. E ali o apóstolo Paulo fala que Jesus abriu mão da divindade para servir, para vir até essa terra para servir. E ele nos convida a ir atrás de Jesus, a seguir o exemplo de Cristo, a ter o mesmo sentimento de Cristo e servir a outras pessoas também. Como eu disse, ele não está nos estimulando a abrir mão de direitos essenciais, abrir mão da nossa segurança ou da segurança da nossa família para que outras pessoas se sobreponham sobre nós. Não. O que ele está dizendo aqui é que nós não devemos defender o nosso partido, nós não devemos defender a nossa opinião a ponto de causar conflito, a ponto de causar partidos na igreja, de partir a igreja em duas divisões.
É muito bom quando nós aprendemos, e aí respondendo aqui o que o autor diz, como nós podemos praticar isso na nossa esfera, começando abrindo mão de uma opinião. Às vezes você tem uma opinião muito bem formada a respeito de alguma coisa, mas você pode parar para ouvir a opinião do irmão, aquela pessoa que talvez você nem considere muito, mas que você para ouvir, ouve também o seu ponto de vista e assim pode causar na igreja uma impressão melhor, causar na família uma impressão melhor e trazer união ao invés de divisão, ao invés de partidarismo. A pergunta número 2 diz assim: para alguns, submeter-se a Deus sem saber o futuro é assustador. Como aconselhar os que confiam em si mesmos e não em Deus? O que você diria para remover esse medo? Bom, que futuro? Sobre que futuro nós estamos falando? Que futuro que nós temos sem Deus? Se a pessoa confia em si mesmo e acha que pelos seus próprios méritos vai alcançar a vida eterna, então é uma boa escolha. Agora, se você entende que a única maneira de encontrar a vida eterna é em Cristo, essa é a melhor escolha, porque Cristo é o único meio que nós temos para abandonar quem nós somos para viver uma vida eterna com Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a pergunta número 3, ore por pessoas que têm dificuldade em se submeter à vontade divina, para que vejam que confiar na vontade de Deus é o caminho para a paz. O que você pode fazer para ajudá-las e a ver que se render a Deus é a melhor escolha? Então, primeiro, ore para que você possa entender a vontade de Deus e possa se render à vontade de Deus. Em seguida, ore por pessoas que também têm dificuldade nesse campo, que estão lutando. Ore por mim, que também tenho, em alguns aspectos da minha vida, dificuldade em me submeter à vontade de Deus. Eu quero, com esse pensamento, convidar você a orar. Vamos orar? Santo e bom Deus, aqui estamos nós na Tua presença, dizendo que ainda há algo em nós que precisa morrer, ainda há algo em nós que precisa ser convertido para o Teu reino, ainda há algo em nós que precisa ser submetido à Tua vontade. Nós te pedimos pela Tua graça, Senhor, que o Senhor nos ajude a enxergar dentro de nós mesmos aquilo que ainda não é semelhante a Cristo, aquilo que ainda contrasta com o caráter de Cristo, para que possamos moldar o nosso caráter segundo a Tua boa vontade. Nós te pedimos também que o Senhor continue nos firmando na Tua presença cada dia e nos salve para o Teu reino. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Obrigado, parceiro. Esse tá aí, graças a Deus, firme e forte também, enfrentando seus perrengues com certeza, mas toda semana participando aqui do canal Entre Linhas. Obrigado, Marcos, pelo seu compromisso, pelo seu carinho aí, pelo seu empenho também no canal. E agora sim, acabou, hashtag fui agora até o fim do segundo Marcos, fui até o quinto Lúcio, até a despedida. E nos vemos então, pessoal, no último vídeo dessa série, onde estudamos aqui sobre o Provados pelo Fogo. E hoje, no último vídeo, nós já estamos caminhando, teremos o último vídeo onde nós vamos ver Cristo no crisol, um tema bastante importante, que com certeza, como diz a Sandra Bittar, vai trazer para nós muitas reflexões. Então, pessoal, se cuidem, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.